Você já reparou como tem gente que simplesmente não se abala? Enquanto tudo ao redor desmorona, enquanto palavras cortam, julgamentos pesam, enquanto o mundo empurra com força, tem quem permaneça ali, firme, calmo, como se carregasse um escudo invisível que o protege daquilo que derruba os outros. Mas isso não é mágica, nem frieza, é sabedoria. É um tipo de força que não se exibe no grito, mas no silêncio, que não aparece no ataque, mas na serenidade, que não se constrói do lado de fora, mas do lado de dentro. O estoicismo é a arte de cultivar essa força. É a filosofia dos que decidem não viver à mercê das circunstâncias, das críticas, dos humores alheios. Como disse Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E quando você entende isso, quando você vive isso, nada mais te abala com facilidade. Porque você descobre que o segredo não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. E talvez você ainda não tenha sido ensinado a fazer isso. Talvez tenha aprendido a reagir, a se defender, a responder. Mas hoje você vai aprender algo diferente. Algo que transforma. Algo que liberta. Neste vídeo, eu vou te revelar 7 segredos estoicos que os antigos mestres usavam para manter a paz mesmo em meio ao caos. 7 segredos que vão mostrar por que nada, absolutamente nada, precisa tirar a sua paz, sua direção, sua força. Mas atenção, o último segredo vai virar sua chave mental. E se você ficar até lá, vai entender por que os mais sábios não são os mais duros, mas os mais conscientes. Antes de começarmos, comenta aqui, nada vai me abalar. E se esse tema já te tocou, curta o vídeo e se inscreva no canal. Agora, prepare-se, porque a partir de agora você vai descobrir o que ninguém te contou. O segredo para não se abalar. 1. Você decide o que te abala. Há momentos em que o céu escurece de repente. O vento muda de direção. O silêncio do fim da tarde é quebrado por um trovão distante. E tudo parece estar prestes a desabar. É assim também com a vida. Nem sempre temos o controle da tempestade, mas sempre temos o controle de como atravessá-la. E é exatamente nesse ponto que o estoicismo começa. Não tentando mudar o que vem de fora, mas revelando o poder de transformar o que nasce dentro. Você pode estar no topo de uma montanha, cercado por nuvens densas e ventos cortantes, e ainda assim encontrar paz, porque ela não depende do que acontece ao redor, mas do que você decide carregar por dentro. Há quem viva no meio de uma calmaria e ainda assim se sinta em guerra, e há quem atravesse furacões com a alma serena, porque aprendeu uma verdade simples, porém rara. Não é o mundo que te abala, é você quem dá permissão. A maioria das pessoas vive como folhas ao vento. Qualquer palavra atravessada já altera o humor, qualquer olhar torto já muda a postura, qualquer crítica já instala a dúvida. Elas caminham como se cada pedra no caminho fosse um obstáculo intransponível. Mas o estoico, ele é como a raiz de uma árvore antiga. Firmada nas profundezas da terra, mesmo quando os galhos balançam com força, ele permanece. Não porque o vento não sopre forte, mas porque ele sabe. É possível balançar por fora e continuar firme por dentro. Pense nisso com calma. Quantas vezes você se sentiu atingido por algo que, dias depois, já não fazia mais sentido? Quantas brigas, mágoas, julgamentos te roubaram a paz e hoje são apenas lembranças fracas? Isso acontece porque, na hora, você deu valor demais. Deu atenção, deu energia, deu foco. E ao fazer isso, abriu a porta do seu mundo interior para algo que jamais deveria ter entrado. O estoico aprende, com o tempo, a se tornar guardião da própria mente. Ele não deixa a porta aberta para qualquer ruído, qualquer provocação, qualquer sombra. Epicteto dizia, se alguém fala mal de você e isso é verdade, mude. Se não for, ignore. Simples, profundo, libertador. Mas como ignorar o que nos afeta tanto? Como deixar de reagir quando o sangue ferve, quando a raiva vem, quando o orgulho grita? A resposta não está em reprimir, mas em elevar. Quando você eleva o seu foco, aquilo que antes te feria começa a parecer pequeno demais. Como uma tempestade vista do alto. Lá embaixo é caos, mas lá de cima é apenas uma dança de nuvens passageiras. Esse é o segredo. Subir, ampliar a visão, respirar por cima do problema e não dentro dele. Você pode estar preso num trânsito infernal, cercado de buzinas, gritos, impaciência.
Mas e se, ao invés de se irritar, você usasse aquele momento para contemplar o céu, observar as nuvens, perceber os detalhes que normalmente passam despercebidos? Você pode estar numa discussão em família, onde cada palavra vira faca. Mas e se, no meio disso, você decidisse ser o ponto de equilíbrio, o olhar calmo, o silêncio lúcido? A vida está cheia de gatilhos, mas você é quem escolhe se aperta ou não. E aqui vai uma cena para você carregar com você. Pense num monge sentado à beira de um penhasco. O mar lá embaixo está furioso. As ondas se chocam contra as pedras, levantam espuma, fazem barulho, mas ele não se move. Ele respira, ele observa. Ele sabe que não precisa descer para enfrentar as águas, porque lá naquele ponto alto nada o toca. Você pode ser esse monge. Talvez hoje ainda não seja. Talvez sua mente ainda esteja nas ondas. Mas com prática, com lucidez, com decisão, você também pode alcançar esse ponto alto, onde o barulho existe, mas não te domina, onde o caos acontece, mas não te arrasta. E isso não é ausência de emoção, isso é maturidade emocional. Você não se torna frio, você se torna inteiro. Você não se torna distante, você se torna profundo. Você não deixa de sentir, você escolhe o que merece ser sentido. Comece pequeno. Na próxima crítica, em vez de rebater, respire e observe. O que essa pessoa está realmente dizendo? Isso é verdade ou é apenas a projeção dela? Na próxima provocação, em vez de devolver, diga para si mesmo: não vale a minha paz. Na próxima situação tensa, olhe para o céu, literalmente. Traga sua mente para algo maior, mais vasto, mais duradouro do que o conflito passageiro. Aos poucos, sua mente vai aprendendo, vai reconhecendo os velhos caminhos, mas escolhendo novos passos. E quando você menos esperar, aquilo que antes te abalava vai começar a perder o efeito. Porque o problema nunca foi a situação, o problema era o peso que você dava para ela. Então, se você realmente quer ser inabalável, comece com essa decisão. Eu escolho o que me afeta. E comece a dizer não. Não para o julgamento alheio, não para o orgulho ferido, não para o impulso de reagir, não para o velho costume de se entregar ao drama. Porque só quem aprende a dizer não ao que tira a paz, pode dizer sim ao que realmente importa. E esse sim, ao silêncio, à clareza, à força interior, é o que transforma você em alguém que nada abala. Nem pessoas, nem palavras, nem perdas. Você decide. E quando você decide de verdade, o mundo pode até continuar barulhento, mas dentro de você, o som é de paz. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 2. Nada te toca se você não abrir a porta. Há um lugar onde o vento sopra com força, mas não assusta. Onde o céu se fecha em nuvens densas, mas ninguém corre. Onde as árvores dançam com o vento, mas não quebram. Esse lugar não está num mapa, está dentro de você. Um território íntimo e silencioso, onde as palavras dos outros não têm eco, onde a crítica não encontra abrigo, onde o julgamento se perde no vazio. Um espaço sagrado, e tão poucos sabem proteger. Porque o mundo inteiro grita lá fora, espera reações, implora por respostas, e você, sem perceber, vai abrindo pequenas frestas. Permite que o barulho entre, permite que a dúvida entre, permite que o medo disfarçado de prudência se instale. Mas nada disso teria força se você não tivesse aberto a porta. Reflita sobre isso. Pense na última vez que se sentiu magoado por algo que alguém disse. Um comentário maldoso, uma crítica injusta, um olhar de desprezo. Agora imagine essa mesma cena acontecendo, mas com você em outro estado de consciência. Imagine-se no topo de uma montanha ao entardecer, vendo o mundo de cima. Lá embaixo, a mesma situação acontece. As mesmas palavras são ditas.
Mas o som chega fraco, a imagem chega borrada, porque você está longe, você está acima, você está inteiro. Nada toca quem sabe onde está, nada atinge quem não está exposto. Essa é a força do estoico. Ele não fecha os olhos para o mundo, mas fecha as portas internas que o tornariam vulnerável a ele. O problema não é o que o outro fala. O problema é quando você acredita que aquilo tem valor. E pior, quando você dá espaço dentro de si para aquilo ecoar. É como uma casa aberta no meio da tempestade. A água entra, o vento derruba, o frio invade. Mas a culpa é da chuva ou de quem deixou a porta destrancada? O estoicismo te ensina a trancar o que precisa ser trancado, a blindar o que é precioso, a perceber que a maior parte do sofrimento nasce de um excesso de abertura, de uma exposição emocional sem discernimento, porque nem todo mundo merece entrar. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda palavra merece ser ouvida. Você já viu o mar quando ele está agitado? As ondas se erguem, se chocam, fazem barulho, mas no fundo do oceano tudo permanece calmo, intacto, em silêncio. Assim também pode ser sua mente. O mundo pode estar em guerra. As pessoas podem estar tumultuadas, mas se você aprender a mergulhar para dentro de si, se tornar mais fundo do que o barulho, você descobre um lugar onde nada disso importa, um espaço onde tudo continua acontecendo, mas você não está mais no meio. Está observando de longe. Está firme como as rochas submersas que não se movem com a superfície. Esse segredo muda vidas, porque te liberta da obrigação de reagir. Te desobriga de responder a tudo. Te permite viver sem precisar se explicar o tempo todo. E isso é raro, porque a maioria vive presa na necessidade de ser compreendida, de ser aceita, de ser justificada. Mas quanto mais você tenta agradar o mundo, mais você perde de si, mais portas você abre e mais fraco você se torna. O estoico escolhe com precisão quem entra em seu espaço mental. Ele decide o que afeta seu estado emocional. Ele sabe que a paz não é uma sorte, é um zelo. E talvez você diga, mas eu sou sensível, eu me importo, eu sofro com o que falam. E tudo bem, sensibilidade não é fraqueza, mas sensibilidade sem filtro vira autossabotagem. Você precisa escolher o que entra. Precisa erguer limites internos. Precisa ser gentil consigo, mas firme com o mundo. Porque o mundo não vai parar de tentar entrar. As palavras duras vão continuar sendo ditas. As cobranças vão continuar sendo feitas. Mas você pode olhar para isso e dizer com tranquilidade, aqui não. Quando Marco Aurélio escrevia suas meditações, ele não falava ao mundo. Ele falava a si mesmo, para lembrar o que já sabia, mas esquecia nas batalhas do dia a dia. Ele escrevia para blindar a própria mente, para manter as portas trancadas quando tudo lá fora tentava arrombar. E é isso que você precisa aprender a fazer, a manter-se presente dentro de si, a lembrar todos os dias que sua paz é sua responsabilidade, que seu silêncio é um bem precioso, que seu foco não deve ser negociado. Agora, visualize este cenário. Você está caminhando por uma ponte longa, cercada por um abismo silencioso. O vento sopra forte. Alguém te chama. Tenta provocar. Tenta fazer você olhar para trás. Mas você continua, com passos calmos, com respiração profunda, com os olhos fixos no que importa. A pessoa continua falando, gesticulando, tentando te atingir. Mas você segue, porque aprendeu que o barulho só vira perturbação se você parar para escutar. Aprendeu que quem está em direção à luz não pode viver olhando para a sombra. Aprendeu que sua mente é um caminho, e cada vez que você escolhe seguir e não reagir, você fortalece sua liberdade. Nada te toca se você não abrir a porta, e toda vez que você a mantém fechada, o mundo aprende a te respeitar. Porque quem é firme por dentro não precisa provar nada para ninguém. 3. Não peça valor, tenha valor. Há uma diferença abissal entre querer ser valorizado e ser valioso. O primeiro depende do olhar do outro, da validação externa, do reconhecimento alheio. O segundo é silencioso, interior, e se sustenta mesmo quando ninguém aplaude. E é aqui que muitos se perdem. Passam a vida tentando provar seu valor, quando deveriam estar apenas cultivando-o. Porque quem tem valor não precisa implorar respeito, não precisa se curvar para caber, não precisa se tornar visível à força.
O valor verdadeiro se impõe na ausência, se percebe no silêncio, se revela nas pequenas posturas que não se dobram. Pense nisso. Quantas vezes você se sentiu pequeno porque não foi reconhecido? Quantas vezes seu esforço foi ignorado, sua presença foi esquecida, sua entrega foi invisível? E quantas vezes você respondeu a isso tentando fazer ainda mais, dar ainda mais, se mostrar ainda mais? Como se o problema estivesse em você, como se fosse sua obrigação ser notado. Mas o que ninguém te contou é que o valor de verdade não se mostra. Ele é. Não precisa de holofote, não precisa de palco, não precisa de plateia. O estoicismo nos ensina a parar de negociar o que é essencial. E não há nada mais essencial do que a dignidade. A firmeza silenciosa de saber quem você é, mesmo quando ninguém está vendo. A serenidade de manter sua postura, mesmo quando tentam diminuí-la. A convicção de seguir seu caminho, mesmo quando os outros apontam outros. Valor não é algo que se pede, é algo que se sustenta. E é por isso que Epicteto dizia: não busque ser admirado, busque ser admirável. Porque a admiração dos outros é instável, frágil, volátil. Mas a admiração que você carrega por si mesmo, essa ninguém pode tirar. Agora feche os olhos e imagine uma montanha. Imponente, antiga, firme. Ela não precisa anunciar sua grandeza. Ela está ali, em silêncio. Os ventos sopram, as nuvens passam, as estações mudam, e ela permanece. Não importa se alguém está olhando, se alguém tira foto, se alguém elogia. Ela simplesmente é. O valor que você precisa ter é esse. Um valor sólido, enraizado, que não se move com as oscilações dos outros, que não encolhe com a indiferença, que não cresce com o aplauso. Um valor que nasce do que você faz quando ninguém está vendo, do que você escolhe quando ninguém está guiando, do que você mantém mesmo quando tudo parece te empurrar para longe de si. E por que isso importa tanto? Porque quem vive pedindo valor, vive na mão dos outros. Vive medindo a própria grandeza pelo termômetro externo. Vive mendigando atenção, reconhecimento, validação. E isso é uma prisão, porque você se adapta, se molda, se encaixa, se apaga. Vai ficando pequeno para não incomodar, vai se calando para ser aceito, vai se esvaziando para caber, e um dia acorda sem saber quem é. A armadura que você colocou para agradar os outros acabou te afastando de si mesmo. E quando isso acontece, nem o aplauso resolve, nem o elogio preenche. Porque a ausência de valor não está na boca dos outros, está na sua raiz. O estoico é aquele que caminha com dignidade, que sabe que sua presença tem peso, mesmo quando não é sentida, que sabe que sua ausência tem impacto, mesmo quando não é notada, que sabe que o seu valor não está no que dizem, mas no que permanece. Ele não precisa se justificar, ele não precisa se promover, ele não precisa provar, porque ele sabe quem é, e esse saber é inquebrável. Veja o sol, por exemplo. Ele nasce todos os dias, não faz alarde, não cobra aplausos, não muda sua rota porque as nuvens tentam escondê-lo. Ele cumpre seu papel, e isso basta, porque ele é. E ser é mais poderoso do que parecer. Ser é o que o estoico busca. Ser íntegro, ser firme, ser justo, mesmo quando o mundo for injusto, mesmo quando os outros forem cegos, mesmo quando ninguém perceber. E quando você para de pedir valor, algo mágico acontece. As pessoas começam a te respeitar de verdade, porque percebem que você não está à venda, não está desesperado por aprovação, não está disponível para se moldar a qualquer exigência. E o mundo respeita aquilo que não se dobra. O mundo pode até tentar te forçar a ceder, mas quando você permanece inteiro, ele aprende a te contornar, aprende a te ouvir, aprende a te temer. Porque há poder no silêncio de quem se conhece, e esse poder é mais forte do que 1000 palavras. Você quer ser respeitado? Então comece se respeitando. Não se jogue nos braços de quem não sabe te segurar. Não compartilhe sua luz com quem só sabe apagar. Não entregue sua energia para quem não sabe o que fazer com ela. Valor se constrói no silêncio, no limite, no não que você aprende a dizer, no sim que você dá apenas quando há reciprocidade, no recuo, na espera, na decisão de não se entregar ao que diminui. Pense agora numa rocha no meio do deserto. O sol bate forte, o vento sopra constante, a areia cobre tudo ao redor, mas ela está lá, intocável,
sozinha talvez, mas firme. E todos que passam, notam. Mesmo que não digam, mesmo que não parem, mesmo que não toquem, a presença do que é forte é sentida, mesmo no silêncio. Esse é o seu ideal. Ser alguém que não grita por atenção, mas que impõe respeito na presença. Que não exige reconhecimento, mas que deixa marcas por onde passa. Que não busca ser visto, mas não passa despercebido. E isso começa agora. Não é preciso esperar um novo trabalho, um novo relacionamento, uma nova fase. Começa quando você olha para dentro e diz: eu sou valioso. Não por orgulho, mas por consciência. Não por vaidade, mas por clareza. E começa a agir como tal. Começa a dizer não ao que te rebaixa. Começa a se afastar do que te enfraquece. Começa a nutrir o que te fortalece. Começa a andar com a coluna ereta, com os olhos firmes, com a voz alinhada com seus princípios. Porque o corpo fala o que a alma acredita. E quando você acredita no seu valor, o mundo inteiro muda a forma de te tratar. Lembre-se, quem pede valor entrega poder. Quem tem valor já é poder. E você, neste exato momento, tem tudo para ser esse tipo de pessoa. 4. Fale pouco, sinta menos, comande mais. Há uma força silenciosa em quem não reage por impulso, um poder oculto em quem não precisa explicar tudo, uma elegância quase temida em quem observa antes de falar, respira antes de sentir e pensa antes de agir. O mundo tenta te arrastar para fora de si a todo instante, te provoca com palavras, te testa com atitudes, te desafia com injustiças. E você, se não estiver atento, entra no jogo. Grita, justifica, explode, se desorganiza. E depois se pergunta por que vive tão vulnerável, por que tudo te abala, por que qualquer palavra torta te derruba. O segredo, meu amigo, está justamente naquilo que você evita: conter, refrear, dominar. Os antigos estoicos sabiam: quem governa a si mesmo é mais poderoso que quem governa um império. Porque o império externo pode ruir, mas quem tem domínio interno permanece em pé, mesmo sobre os escombros. E esse domínio começa com 3 pilares. Fale pouco, sinta menos, comande mais. Não como negação da emoção, mas como refinamento da presença. Como escolha consciente de não se dissolver em cada estímulo. Como prática filosófica de manter a direção quando o mundo tenta te girar. Falar pouco não é calar por medo. É escolher o que vale a pena ser dito. É entender que nem toda provocação merece resposta, que nem toda crítica exige explicação, que o silêncio muitas vezes grita mais alto que qualquer defesa. Falar pouco é preservar sua energia, é não jogar pérolas aos porcos, é reconhecer que a sabedoria não está em ter a última palavra, mas em saber quando nenhuma palavra é necessária. Sinta menos, mas não porque sentir é errado, e sim porque sentir tudo o tempo todo te enfraquece. O estoico não se anestesia, ele se filtra. Ele percebe o que nasce, mas escolhe o que permanece. Ele sente a raiva, mas não a alimenta. Sente o orgulho ferido, mas não reage por ele. Sente a tristeza, mas não permite que ela se torne identidade. Sinta menos porque o excesso de emoção cria o caos interno. E no caos, qualquer coisa te abala. Mas na ordem, você permanece. E comande mais. Comande sua fala, comande sua mente, comande seu estado. Isso é liderança interior. É você se tornar rei do seu mundo interno, imperador dos seus impulsos, comandante da sua paz. Porque o mundo te tira do eixo quando você deixa o leme solto. Mas quando você assume o comando, nada, absolutamente nada, consegue te tirar do trilho. Você vira presença, vira rocha, vira ponto de referência num mundo que vive perdido. Agora visualize essa imagem. Um campo aberto em meio ao deserto. O vento sopra forte. A areia voa. Homens correm, gritam, se abaixam. Mas ao centro, um homem está em pé, capa nos ombros, olhos fixos no horizonte. Ele não se move com o vento. Não abaixa a cabeça com a tempestade. Não grita como os outros. Ele permanece, porque ele comanda. Ele já entendeu que a tempestade é passageira, mas a postura fica. Esse homem é você, ou pode ser. Se você decidir hoje não mais reagir como um corpo sem direção, mas comandar como uma mente treinada para o que importa. Fale pouco, porque cada palavra dita em raiva é uma ferramenta contra você mesmo. Quantas vezes você disse o que não queria e depois teve que consertar,
Quantas vezes um desabafo virou motivo para julgarem sua fraqueza? Quantas vezes você falou por impulso e acabou entregando seu poder? O estoico observa primeiro, escuta muito, fala pouco, e quando fala, tem peso, tem clareza, tem presença. Porque quem fala pouco, quando fala, muda o ambiente. Sinta menos, porque o mundo já está cheio de gente inflamada, reagindo por tudo, sofrendo por todos, cansada de si mesma, e você pode ser o contrário disso. Pode ser o ponto calmo, a referência firme, a mente limpa. Sinta, sim, mas selecione. Não se contamine com a raiva dos outros. Não tome para si a dor que não é sua. Não transforme pequenas frustrações em grandes dramas. O autocontrole nasce dessa triagem, dessa consciência de que nem todo sentimento merece casa dentro de você. Comande mais. O comando não é grito, não é imposição, é presença firme, é direção clara, é você acordar e dizer, hoje eu não vou me perder. É você entrar numa reunião, numa discussão, num momento de tensão e manter o seu centro. É você se tornar referência no meio do caos, não porque grita mais, mas porque permanece em paz. Essa paz, quando é real, incomoda quem ainda vive no desespero, mas inspira, transforma e, acima de tudo, protege. Epicteto dizia, quanto mais alguém se domina, menos os outros o dominam. E é exatamente isso. Quando você fala menos, sente menos e comanda mais, os outros perdem o controle sobre você, as críticas perdem o efeito, as provocações perdem o sentido, os ataques perdem o alvo, porque você deixou de ser vulnerável. Você virou presença firme. Você se tornou inabalável. Agora pense, quantas vezes hoje você reagiu sem pensar? Quantas emoções tomaram conta de você? Quantas palavras foram ditas sem necessidade? E quanto isso te custou? Talvez seja a hora de fazer diferente, de calar mais, sentir com mais lucidez e, acima de tudo, assumir o comando. Porque no final, quem comanda não se abala. 5. Você não deve nada a ninguém. Você não veio ao mundo para ser entendido, nem para cumprir expectativas alheias, nem para se moldar às exigências de quem sequer conhece a sua jornada. Mas desde cedo você aprendeu a se explicar, a se justificar, a se dobrar. Aprendeu que precisava dar conta, agradar, corresponder. E sem perceber, passou a carregar um peso invisível, o peso da obrigação emocional, de fazer os outros se sentirem bem, de cumprir papéis que te esvaziam, de seguir caminhos que não são seus. E quanto mais você tenta pagar essa dívida, que nunca existiu, mais você se afasta de si, mais você se fragiliza, mais você se abala. Você não deve nada a ninguém. Essa frase pode soar dura, pode provocar desconforto, mas ela é um dos maiores atos de liberdade interna que um ser humano pode praticar. Porque quando você internaliza essa verdade, você começa a andar mais leve. Começa a falar menos e viver mais. Começa a priorizar o que realmente importa. E para de se curvar ao que te desgasta. O estoico entende que o julgamento dos outros pertence aos outros. As expectativas dos outros também. Sua missão é ser coerente com sua natureza, com seus valores, com a sua verdade, mesmo que isso signifique ser incompreendido. Pense num rio de águas claras, correndo entre pedras antigas. Ele não pede permissão para seguir. Ele não se justifica quando muda o curso. Ele não espera a aprovação para existir. Ele apenas flui. E por isso, é livre. Você precisa ser esse rio. Fluir com firmeza, com direção, com presença. E quando alguém tentar te frear, exigir explicações, cobrar aquilo que não faz sentido, você deve lembrar: eu não devo a você o sacrifício da minha paz. Porque quando você entrega a sua paz para cumprir o desejo alheio, você se abandona. E ninguém que se abandona consegue ser forte por dentro. Quantas vezes você se calou para não decepcionar? Quantas vezes aceitou convites, compromissos, papéis, só para não parecer egoísta? Quantas vezes disse sim com o corpo, enquanto a alma gritava não? Isso tem um preço que se acumula em forma de cansaço, ansiedade, culpa e autoabandono. E aos poucos, você vai se tornando vulnerável. Vai se deixando afetar por qualquer cobrança, qualquer expectativa, qualquer olhar torto. Vai vivendo em função do outro. E quando isso acontece, qualquer desaprovação te abala. Mas o estoico se liberta, porque ele não se define pelo olhar do outro.
Ele não mede seu valor pela reação externa. Ele não se dobra para ser aceito. Ele se sustenta. E sustentar-se é um ato de coragem. Requer presença, requer clareza, requer desapego. Porque você vai decepcionar algumas pessoas no processo, vai causar estranheza, vai incomodar quem se acostumou com a sua versão domesticada. Mas vai se reencontrar, vai se sentir inteiro, vai descobrir uma força que só nasce quando você escolhe a si mesmo, mesmo quando o mundo grita o contrário. Agora imagine um penhasco à beira do mar. O vento bate com força. As ondas se chocam, mas a rocha permanece. Ela não se move para agradar a maré, não se adapta ao vento, não muda sua forma para ser aceita. Ela apenas é, e por ser impõe respeito. Essa deve ser sua postura. Postura não de arrogância, mas de autenticidade. Postura de quem não vai mais gastar energia tentando ser o que esperam, de quem não vai mais ceder ao medo de ser rejeitado, de quem entende que a sua verdade vale mais do que qualquer aprovação. Você não deve ser compreendido o tempo todo, não deve ser perfeito, não deve dar conta de tudo, não deve se encaixar em moldes que te sufocam. Você só deve a si mesmo o compromisso de viver com integridade, de dormir em paz com suas escolhas, de manter a alma limpa, mesmo quando o mundo tentar sujar, de preservar a própria clareza, mesmo quando todos parecerem perdidos. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Esse poder começa quando você para de viver para os outros, quando você entende que agradar a todos é o caminho mais rápido para se anular, e que, por mais estranho que pareça, é no não devo nada que nasce a responsabilidade verdadeira. Porque aí sim você age por escolha, por consciência, não por medo, não por culpa, não por obrigação emocional disfarçada de bondade. Você pode e deve ser generoso, presente, respeitoso, mas não às custas da sua essência, não ao preço de se violentar por dentro, não se sacrificando em silêncio, como se sua vontade fosse sempre a última da fila. Você tem o direito de se priorizar, de mudar de ideia, de ir embora, de dizer isso não me serve mais. E ao fazer isso, você se torna mais forte, porque quem vive tentando pagar dívidas emocionais, vive cansado, vulnerável, desprotegido. A verdadeira fortaleza interna nasce quando você se sente livre, livre para ser quem é, sem culpa, para discordar sem medo, para se afastar sem drama, para decepcionar, quando o preço de agradar seria alto demais. E essa liberdade, quando é real, te torna blindado. Porque você não precisa mais da aprovação dos outros, e quem não precisa, não se abala. Então, da próxima vez que alguém tentar te cobrar algo que você não pode, ou não quer, oferecer, respire fundo e diga internamente: "Eu não devo isso." Não por desprezo, mas por clareza. Porque você já entendeu que tudo aquilo que te exige negar quem você é não vale o esforço. Você não veio ao mundo para ser tudo para todos. Você veio para ser inteiro para si. E quando você sustenta essa inteireza, o mundo aprende a te respeitar. 6. O problema não é seu, não carregue. Nem toda dor que bate à sua porta te pertence. Nem toda urgência que gritam nos seus ouvidos é sua. Nem toda culpa que tentam te entregar deve ser acolhida. Mas você, como muitos, foi treinado para se importar com tudo, para carregar o peso de todos, para tentar salvar quem não quer ser salvo. E assim, aos poucos, foi enchendo a mochila da alma com pedras que não eram suas, carregando angústias que não nasceram em você, sofrendo pressões que não te cabem. E o resultado é um só: exaustão, irritabilidade, vulnerabilidade. Porque quem carrega o mundo nas costas se desequilibra com qualquer vento. E é nesse ponto que mora o segredo. Você só se abala tanto porque está carregando o que não te pertence. O estoico sabe que empatia não é sinônimo de autoabandono, que compaixão não exige autodestruição, que ajudar o outro não deve custar a si mesmo. E isso muda tudo, porque o mundo está cheio de gente tentando despejar suas dores nos ombros alheios, cheio de urgências emocionais disfarçadas de amizade, cheio de exigências afetivas que, na prática, são manipulações sutis. E se você não estiver desperto, se não souber proteger seu campo interno, vai acabar se tornando um poço sem fundo, sempre tentando resolver, sempre tentando consertar, sempre tentando agradar.
e vivendo ironicamente como quem não tem controle de nada. Visualize este cenário: um vilarejo antigo no alto das montanhas, cercado por vales profundos. Em meio às construções de pedra, há um pequeno templo silencioso, com portas de madeira grossa e um símbolo entalhado no centro. Dentro desse templo, há um guardião. Ele não impede ninguém de se aproximar, mas também não deixa qualquer um entrar. Ele ouve com atenção, analisa, percebe, e só permite que entre quem respeita o espaço sagrado. Sua mente precisa ser esse templo. Você precisa ser esse guardião, porque há muitos que se aproximam só para descarregar, que entram e espalham sujeira, que falam, e vão embora mais leves, deixando em você o peso que era deles. Não se trata de frieza. Trata-se de maturidade emocional. Você pode ser gentil e firme ao mesmo tempo. Pode acolher e proteger seu espaço interno. Pode escutar com compaixão e dizer: sinto muito, mas isso eu não posso carregar por você. E não há nada de egoísta nisso. O verdadeiro egoísmo é esperar que o outro se destrua tentando te salvar. O verdadeiro amor é aquele que reconhece o limite. E o verdadeiro equilíbrio nasce quando você entende: o problema do outro pode até te tocar, mas não deve te dominar. Quantas vezes você perdeu noites de sono com problemas que nem eram seus? Quantas vezes deixou de fazer o que precisava para resolver a crise de alguém? Quantas vezes engoliu a própria angústia para acolher o outro? O mundo inteiro nos empurra para essa postura de super-herói emocional. Mas o preço disso é alto, porque quanto mais você se entrega sem critério, mais se torna vulnerável, mais fácil de se abalar, mais exposto, mais esgotado. O estoico não é insensível, ele é centrado. Ele sabe discernir entre ajudar e se anular. Ele entende que se estiver fraco não levanta ninguém, que se estiver perdido não guia ninguém, que se estiver sobrecarregado não sustenta nada. Por isso ele cuida de si primeiro. Organiza o interno antes de mergulhar no externo e só carrega o que realmente pode e deve. Imagine uma ponte de pedra sobre um rio forte. Ela sustenta o peso de muitos, mas só porque tem fundações profundas, porque está firmada, porque não se move com a correnteza. Mas e se começassem a colocar cargas e mais cargas sobre ela, sem pausa, sem critério, ela não resistiria. Da mesma forma, você precisa saber: há um limite, há um ponto em que ajudar demais vira sabotagem, um ponto em que o excesso de presença no problema do outro vira ausência em si. E aqui vai algo que pode te libertar. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa resolver a dor de todos. Você não precisa salvar ninguém. Porque muitas vezes, o que o outro precisa é exatamente sentir as consequências daquilo que está vivendo. E quando você entra no meio, tentando poupar, tentando consertar, você atrasa o processo dele e se destrói no seu. O estoico observa antes de agir. Ele avalia: isso é meu? Isso me cabe? Isso tem solução que depende de mim? E só então decide o que fazer. O resto, ele solta. Ele entrega. Ele se recolhe. Preocupar-se com aquilo que não está sob seu controle é desperdiçar vida, escreveu Sêneca. E preocupar-se com os problemas emocionais dos outros como se fossem seus é uma das formas mais perigosas de fazer isso. Porque, diferente de uma tarefa prática, o peso emocional é invisível. Mas consome, corrói, sabota. E se você não aprende a identificar de onde vem esse peso, vai achando que é seu, quando na verdade não é. A pessoa está em crise e você absorve. O ambiente está tenso e você se contamina. Alguém desabafa e você se culpa por não conseguir resolver. Isso é adoecimento lento. É autoabandono disfarçado de empatia. E precisa parar. Você precisa aprender a observar sem absorver, a sentir sem adoecer, a ouvir sem se perder. E isso não te torna pior. Isso te torna forte, te torna inteiro, te torna livre. Na próxima vez que alguém te envolver num drama, respire. Afaste-se internamente, olhe com clareza e diga a si mesmo: o problema não é meu, não vou carregar. Diga com firmeza, diga com paz, diga com consciência. E então você vai perceber a leveza voltando, o eixo se firmando, a mente clareando. Porque grande parte do que te desequilibra nem é seu. Você apenas aceitou carregar. E a partir do momento em que você deixa de aceitar, tudo muda.
Nada te abala quando você entende que sua alma não é depósito de ninguém. 7. A firmeza começa quando você para de se explicar. Há um momento silencioso na vida de quem desperta, que poucos percebem de fora, mas que muda tudo por dentro. É quando a pessoa simplesmente para de se explicar. Não por arrogância nem por indiferença, mas por clareza, por exaustão de tentar ser compreendida por mentes que não querem entender, apenas julgar. Por libertação do vício de justificar cada passo, cada escolha, cada silêncio. A firmeza começa aí, no exato instante em que você entende que sua paz vale mais do que o convencimento do outro, que sua verdade é suficiente por si, e que viver em função de se explicar é viver na corda bamba da insegurança, sempre oscilando conforme o olhar de fora. Você já tentou explicar a sua dor para alguém que só queria apontar seu erro? Já tentou justificar uma escolha difícil para quem só queria te condenar? Já se sentiu sufocado por precisar traduzir a si mesmo o tempo todo? Isso cansa. Isso fragiliza. Isso te torna refém. Porque quanto mais você se justifica, mais você se apequena. Mais você abre espaço para o julgamento alheio. Mais você se abala com o que os outros pensam, ou acham que pensam. E o estoicismo é, entre tantas coisas, um retorno à dignidade interna. Um lembrete de que a sua vida não é um tribunal. De que você não precisa viver como um réu emocional, sempre em defesa. Marco Aurélio escreveu: se você tem consciência de que está vivendo de acordo com a razão, para que se preocupar com o que os outros pensam? Essa pergunta, tão simples, esconde uma revolução. Porque ela nos convida a fazer uma pausa e avaliar: estou vivendo para sustentar minha essência ou para agradar expectativas externas? Estou caminhando com firmeza ou apenas interpretando um papel socialmente aceitável? Estou inteiro ou apenas tentando ser compreendido? Agora imagine uma árvore de tronco espesso, em meio a uma ventania. As folhas balançam, os galhos estalam, mas a raiz não se move. Essa raiz é você, quando entende quem é, quando para de se moldar para ser aceito, quando se cala não por fraqueza, mas por soberania, quando, diante do julgamento, da crítica, da exigência, você simplesmente escolhe permanecer, firme, inteiro, em silêncio. O mundo atual te empurra para o palco, te cobra performance, te obriga a se justificar. Por que você fez isso? Por que disse aquilo? Por que foi embora? Por que não atendeu? Por que mudou? Mas você não deve sua vida à plateia. Você deve sua vida à sua consciência. E a consciência, quando está alinhada com a verdade, é o juiz mais sereno e justo que existe. A questão é que a maioria vive tentando provar algo, mostrar que é bom, que é certo, que está no caminho correto. E esse esforço é exaustivo. Porque no fundo não importa o quanto você explique. Quem quiser te distorcer, vai distorcer. Quem quiser te culpar, vai culpar. Quem quiser te diminuir, vai encontrar uma forma. Mas quem não se abala é aquele que não gasta mais energia tentando mudar isso. Ele apenas segue, ele apenas vive, ele apenas se sustenta. E esse apenas carrega um poder monumental. Porque há muita grandeza em não responder. Há muita força em se retirar do jogo da aprovação. Há muita sabedoria em escolher a paz ao invés do convencimento. Quando você para de se explicar, você passa a se preservar. E com isso se fortalece. Cria um campo invisível ao seu redor, onde o barulho não entra, onde a dúvida do outro não ecoa, onde o julgamento bate e volta sem encontrar espaço. Pense agora numa ponte estreita sobre um abismo. De um lado está a versão sua que precisa da aceitação. Do outro está a versão firme, centrada, serena. A ponte é o processo, a travessia. E no meio do caminho surgem vozes. Você está certo disso? Mas e se te julgarem? E se não entenderem? Essas vozes são fantasmas do medo, velhos reflexos de uma vida vivida sob o olhar do outro. Mas você segue, com passos firmes, com olhar reto. E quando chega ao outro lado, algo muda. O peso cai. O barulho some. A alma silencia, porque pela primeira vez você percebe que não precisa mais se traduzir para ninguém. E isso é libertador, porque a firmeza não é feita de palavras, mas de presença. Não é sustentada por justificativas, mas por coerência. Não é medida pela aceitação,
mas pela paz interior. Quando você sabe o que está fazendo, quando está em paz com sua escolha, quando está alinhado com sua consciência, você não precisa convencer ninguém. E essa quietude, essa autossuficiência, desarma os outros. Porque os que vivem no ruído não sabem lidar com quem não reage. Os que vivem na cobrança não sabem lidar com quem não se justifica. Os que vivem na dúvida não sabem lidar com quem está inteiro. Então, da próxima vez que alguém tentar te pressionar, te colocar contra a parede, te exigir explicações que não servem para nada além de manter o controle, não ceda. Respire. Fique. Olhe. E diga para si: eu sei quem eu sou e isso basta. Você não precisa entrar em disputas que não levam a lugar nenhum. Não precisa se defender de ataques disfarçados de perguntas. Não precisa se provar. Porque a verdade não grita. Ela permanece. Você vai perceber que quanto menos você tenta explicar, menos você se abala. Porque a explicação, quando vem do medo, da necessidade de aceitação, da insegurança, é um grito por aprovação. Mas quando você abandona isso, quando se conecta com sua base, com sua clareza, com sua direção, não há mais o que provar. Só há o que viver. E viver com firmeza num mundo que exige que você se dobre é um ato de revolução. Uma revolução silenciosa, inabalável. Você ouviu muita coisa até aqui, mas talvez o mais importante não seja o que foi dito, e sim o que ficou ecoando aí dentro. Aquele silêncio depois de cada verdade. Aquele peso que saiu sem você perceber. Aquela lembrança que doeu, mas te acordou. Porque quando a mente escuta o que o coração precisava lembrar, alguma coisa se alinha por dentro, e nesse alinhamento nasce o que realmente te fortalece. Não importa onde você esteja agora, se está em um bom momento ou se tudo parece pesado. O que importa é o que você decide fazer com o que ouviu. Porque os segredos estoicos não foram feitos para impressionar. Foram feitos para transformar, em silêncio, no cotidiano, na forma como você levanta da cama, na resposta que você não dá, no pensamento que você deixa passar, e nessa escolha que ninguém vê, você começa a se tornar inabalável. Esses 7 segredos estoicos não são fórmulas, são lembretes. De que você pode parar de se explicar, parar de se desgastar, parar de tentar ser tudo, para todos, o tempo todo. Porque quando você decide não abrir a porta, nada entra. Quando você decide não se abalar, o mundo pode gritar. Mas você segue. Ficou até o final desse vídeo? Escreva aí nos comentários: eu fiquei até o final. Ficarei muito grato e feliz. E não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Agora, não volte para o mundo igual. Volte diferente, mais centrado, mais firme, mais você. Espero você no próximo vídeo. Até breve.